Olá, que a graça de Jesus esteja com você mais uma vez. Mais uma oportunidade de buscar em Deus qual é a sua vontade para nós nesse dia, né? Obrigado porque você está aí comigo todos os dias. Por apreciar esse trabalho e por compartilhá-lo com outras pessoas, a fim de que as outras pessoas também tenham acesso a essa mensagem de fé e esperança que pregamos nesse canal. Obrigado porque já é inscrito. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, porque sua inscrição nos ajuda a fortalecer esse canal. E ao final, não se esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Rejeição e aceitação. Diz a Bíblia que depois desses episódios que nós estamos estudando sobre a cura de Jairo, quer dizer, a ressurreição da filha de Jairo, a cura daquela mulher que há 12 anos havia sofrido com fluxo de sangue, diz a Bíblia que Jesus voltou para a sua terra. E chegando lá, ele pregou a sua mensagem, e isso fez com que as pessoas daquela região, da sua cidade natal, da sua terra natal, se admirassem. Afinal de contas, Jesus havia crescido entre eles. Como pode ele ser tão poderoso? Como pode ensinar tais coisas? Eles pensavam, né? Porque nós sabemos a origem desse menino, que agora é um homem, né? E diz aí, capítulo 6, versículo 1, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Olha que coisa interessante. Ao invés de sentir alegria, ao invés de reverenciar o seu mais ilustre conterrâneo, eles se escandalizaram. Peraí, quem está ensinando essas coisas? De onde vem tanta sabedoria? E essas coisas que ele está fazendo, né? Curando enfermos. E nós sabemos quem ele é. Viveu entre nós. Está aqui, inclusive, a sua família, né? E se escandalizavam, que coisa absurda, né? Aí o verso 4 diz, Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas e a ensinar. Tá vendo? Jesus ficou admirado com a incredulidade. Podia fazer muito mais pelos seus conterrâneos, mas não pôde fazer por causa da incredulidade. Você sabe que a incredulidade é aquilo que nos impede de alcançar a nossa bênção, né? Se você tiver bastante fé, você recebe as bênçãos do Senhor. Mas se você não tiver fé, Deus vai fazer conforme aquilo que você deseja, né? Aquilo que você deseja. Então precisamos manifestar fé. Infelizmente, para tristeza, né? Para a derrota, inclusive, dos seus próprios conterrâneos, Jesus teve que sair dali e ir para as aldeias circunvizinhas e ensinar as aldeias e fazer lá o que ele poderia ter feito entre o seu povo, né? Os seus conterrâneos. Aí diz a Bíblia que Jesus então dá ordem aos discípulos para que eles fossem de 2 em 2 a pregar o evangelho. Essa história está paralela com a morte de João Batista, você se lembra? João Batista era um grande pregador, dizia para as pessoas se arrependerem porque o reino de Deus está próximo. E agora Jesus manda seus discípulos de 2 em 2 para pregar o evangelho. Deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos e diz a Bíblia que eles foram sem alforge, não levaram para si mantimentos, mas que dependessem daqueles a quem eles estavam sendo enviados, né? Para que lhe desse alguma coisa de comer. E ali eles pregavam o evangelho. E assim eles obedeceram, e diz a Bíblia que eles pregavam ao povo que se arrependesse e expeliram muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo, fazendo esse grande trabalho. João Batista foi morto. Você se lembra da conspiração de Herodias? Herodias era a mulher ilegítima, né, que Herodes havia adotado para si. Venceslau era o verdadeiro esposo, né?
Se eu não me falha a memória, esse é o nome do marido dela. Eu vou pesquisar esse nome para informar com clareza, porque não tô muito certo. Mas ela não era esposa de Herodes. Na verdade, ela era cunhada dele, porque ela era esposa do seu irmão. Mas ele a tomou para si. E diz a Bíblia que João Batista denunciava esse fato, esse crime. E agora, odiando o seu delator, né, Herodias, então, aproveita uma chance. Quando Salomé, sua filha, dança maravilhosamente perante Herodes, Herodes estava embriagado e lhe faz uma promessa: peça tudo que você quiser, até metade do reino te darei. Ela foi até a sua mãe, que logo colocou o plano em prática: peça a cabeça de João Batista num prato. E assim ela foi e pediu, e ali pôs fim à carreira de João Batista. Nesse período, nesse mesmo período, Jesus envia seus discípulos a fazer aquilo que João Batista fazia, que era pregar o evangelho. Porque é assim, ó, o evangelho vai comigo ou sem mim, com você ou sem você. Ele vai ser pregado. Né? Feliz é aquele que é usado por Deus na pregação do evangelho, como foram felizes os apóstolos, que até os demônios se submetiam a eles e eles curavam os enfermos, coisa maravilhosa, né? E é interessante, né, que a própria morte de João Batista prefigurava a morte de Cristo, que Jesus também ia ser morto, né? De maneira injusta, como João Batista foi morto. Inclusive no capítulo 6, versículo 14, eles diziam que João Batista havia ressuscitado. Olha o que diz lá: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos. Tá vendo? Então, da mesma forma que Jesus também seria ressuscitado. Claro que João Batista não ressuscitou, eles teve a impressão que João Batista havia ressuscitado porque pensavam que Jesus era o próprio João Batista, né? E aqui a lição fala que o silenciamento de João ocorreu ao mesmo tempo em que os apóstolos pregavam arrependimento, assim como João havia feito, né? Bom, quantas histórias, né? Jesus sendo rejeitado entre os seus, os apóstolos indo e pregando o evangelho, os demônios lhe submetendo e as enfermidades sendo curadas por eles, João Batista sendo morto. Você já foi rejeitado alguma vez na sua vida? Eu já. As pessoas lhe rejeitam porque às vezes não lhe entendem, né? Não entendem o verdadeiro propósito que está no seu coração. As pessoas são injustas quando elas fazem julgamentos preconcebidos, né? Sem analisar todos os pormenores, os detalhes da história. A Bíblia fala que nós não devemos ser apressados em julgar. Deixa todas as coisas acontecendo até que você reúna elementos suficientes para um bom e justo julgamento. Mas mesmo assim a Bíblia fala que nós devemos usar de misericórdia, né? Jesus foi rejeitado, né? Se você já foi rejeitado, saiba que Jesus sabe o que é isso, que ele também foi rejeitado. Se você já foi traído, saiba que Jesus também sabe o que é isso, porque ele foi traído por um dos seus melhores e mais íntimos amigos. Se você sabe o que é sofrer, Jesus sofreu. Então, olha, para tudo que você vier a viver nessa terra, saiba que você tem uma correspondência em Cristo. É ele que diz assim: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tá ruim para você? Corra para Cristo, vá para Ele, porque Ele é o único nesse universo que lhe entende perfeitamente. Aliás, a Bíblia fala que Ele lhe conhece muito melhor do que você mesmo se conhece, porque Ele fala que até os cabelos da sua cabeça estão contados. É um conhecimento extraordinário. A Bíblia fala que antes de me vier a palavra na boca, tu a conheces. Olha que coisa interessante. Ele me viu ainda informe no ventre da minha mãe. Ele te conhece maravilhosamente bem. Vai a Ele, corra a Ele, encontre nele o refúgio, o alívio das suas dificuldades. Veja na história dele que ele passou por tudo isso e venceu, e você precisa vencer, não como ele venceu, mas porque ele venceu, porque ele te dá o poder para vencer também. Ore comigo. Pai,
Obrigado por essa linda história. Apesar de ser trágica no caso de João Batista, mas nós vemos o Evangelho sendo pregado e a história de João Batista sendo pregada em todo o mundo também. Louvado seja o teu nome porque nos alcançou com essas histórias. Nos ajude nos dias de hoje a continuar confiando em ti. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.